Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. Uma empresária de São Paulo perdeu R$120 mil em produtos depois de contratar uma empresa de transporte para fazer uma entrega. O motorista, que usava uma van com placas clonadas, nunca fez o serviço e ainda desapareceu com a encomenda. As reclamações por problemas em entregas cresceram mais de 60% só nesse primeiro semestre. Esta empresária, que prefere não se identificar, é dona de uma confecção e contratou um serviço de entrega por aplicativo. Nós entramos no aplicativo, solicitamos o serviço, veio a placa do motorista, que corresponde exatamente ao veículo que estacionou na minha empresa. Foto da pessoa que retirou também, batia com o que estava na plataforma. Mas a mercadoria nunca chegou ao destino. Passou 1 hora, 2, 3 horas, o motorista não respondia e também não chegou ao destino. Então, nós percebemos ali que já tinha alguma coisa errada. Foram mais de 15 tentativas de resolver o problema pelo aplicativo. A entrega deveria chegar em 1 hora, mas a empresa demorou 3 dias para confirmar que não seria feita. Na delegacia, a empresária descobriu que o motorista usava documento falso, placa clonada e um número de telefone que não existia. Os 2 veículos são semelhantes, modelo, cor e placas, mas um é o chamado dublê. O dono do veículo original, que mora no interior, negou trabalhar com entregas. A única resposta do aplicativo foi oferecer um ressarcimento de R$400 para uma mercadoria avaliada em R$120 mil. A plataforma não retornou nosso contato. Segundo o portal consumidor.gov do Ministério da Justiça, as reclamações sobre entregas dispararam no primeiro semestre em relação ao mesmo período do ano passado. Segundo este especialista, o aplicativo é responsável pelo ressarcimento ao cliente. A parte lesada não precisa comprovar que houve dolo ou culpa do prestador de serviço. Ela pode ingressar com uma ação no Poder Judiciário buscando a indenização material dos R$120 mil. Isso daí é algo da qual ela não pode abrir mão. Não é uma empresa pequena, estamos falando de uma gigante, então tem total condição ali de manter um serviço ético, um serviço correto, um serviço de acordo com a lei. Polícia Federal faz busca e apreensão na casa de Jair Bolsonaro. Supremo determina o uso de tornozeleira eletrônica e proíbe ex-presidente de usar redes sociais. Bolsonaro diz que nunca pensou em sair do país e reclama de humilhação. Na coluna de política, você vai ver a repercussão entre aliados e adversários de Bolsonaro. Nos Estados Unidos, Donald Trump ameaça novas tarifas e diz que o BRICS vai acabar. Investigação aponta que a empresa de segurança mentiu sobre morte de empresário em autódromo. E no Rio, em plena Avenida Brasil, a corrida para resgatar órgãos doados para transplantes. E amanhã tem Neymar em campo na partida entre Santos e Mirassol, com transmissão da Record, R7 e Play Plus. Oferecimento Bradesco, cartões de crédito com benefícios de estrela de cinema. Uma menina de 11 anos morreu atropelada quando caminhava às margens de uma avenida na Grande São Paulo. O motorista fugiu. Ele foi encontrado pouco tempo depois e admitiu aos policiais que tinha bebido. As imagens mostram quando mãe e filha caminham à beira de uma avenida que liga as cidades de Suzano e Arujá, na Grande São Paulo. Uma caminhonete branca aparece. Deste outro ângulo, dá para ver quando um ônibus encobre a imagem. Neste momento, a menina é atingida. Uma pessoa corre para ajudar. Um motoqueiro também para prestar socorro. Após o atropelamento, o motorista da caminhonete não parou, mas foi identificado pela polícia e preso ainda de madrugada. Na delegacia, ele admitiu que havia consumido bebida alcoólica antes de dirigir. Segundo a polícia, Rogério de Santana já tinha um registro de atropelamento e também havia fugido do local. O veículo está no pátio da delegacia.
Durante a madrugada, uma equipe da Record flagrou um parente do motorista jogando no chão o que parece ser uma lata de cerveja, no momento em que limpava o carro. Ele confessa que ingeriu a bebida alcoólica, embora não tenha feito o teste. Começaram a beber por volta das 4 da tarde. Isso se estendeu até umas 8 da noite. Manuelen Chaves, de 11 anos, era filha de um guarda civil. No mês de junho, 108 pessoas morreram atropeladas no estado de São Paulo. No primeiro semestre, foram 659. Rogério de Santana foi levado para um centro de detenção provisória. Ele ainda vai passar por audiência de custódia. A insegurança segue no caminho de quem precisa usar o transporte público na Grande São Paulo. Mais de 30 ônibus foram atacados entre ontem à noite e hoje de manhã. Limpar os vidros estilhaçados já faz parte da rotina nos terminais e nas garagens de ônibus. Em São Bernardo do Campo, 7 veículos foram atacados, principalmente com bolinhas de gude. Este vídeo mostra o momento em que uma mulher de blusa vermelha é atingida dentro de um ônibus em Osasco. Os passageiros se assustam. Ela teve ferimentos leves. 844 ônibus foram depredados desde o início de junho na Grande São Paulo e na capital. 8 pessoas seguem presas, suspeitas de participação nos ataques. A principal hipótese para a onda de vandalismo é uma disputa entre empresas de transporte. O ex-presidente Jair Bolsonaro está usando tornozeleira eletrônica por determinação do Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes também aplicou outras medidas restritivas contra o ex-presidente. Bolsonaro não poderá sair de casa à noite, não poderá usar as redes sociais e nem mesmo falar com o filho, Eduardo, que está nos Estados Unidos. A decisão de Alexandre de Moraes foi confirmada pela primeira turma do STF. A Polícia Federal chegou logo cedo ao condomínio onde Jair Bolsonaro mora em Brasília. Os agentes apreenderam o celular do ex-presidente, $14 mil, o equivalente a R$78 mil, e outros R$8 mil. Um pendrive que foi encontrado escondido em um banheiro e uma cópia da ação movida contra o ministro Alexandre de Moraes nos Estados Unidos, pela plataforma de vídeos Rumble. Os agentes também estiveram no escritório do ex-presidente, na sede do Partido Liberal. Bolsonaro foi levado de viatura para instalar a tornozeleira eletrônica. O Supremo também determinou que o ex-presidente não poderá sair de casa entre 7 da noite e 6 da manhã, manter contato com diplomatas estrangeiros e se aproximar a menos de 200 metros de embaixadas, falar com outros réus e investigados, entre eles com o filho, Eduardo Bolsonaro, e usar redes sociais. Na decisão, Moraes justificou que as graves condutas demonstram que Jair Bolsonaro está atuando com Eduardo Bolsonaro nos atentados à soberania nacional, com claro objetivo de interferir no curso de processos judiciais, e afirma que Bolsonaro confessou sua consciente e voluntária atuação criminosa na extorsão, condicionando o fim da taxação à sua própria anistia. Na semana passada, o presidente Donald Trump anunciou que a partir de 1º de agosto, os Estados Unidos vão cobrar uma taxa de 50% sobre produtos brasileiros, por conta do que chamou de perseguição contra Jair Bolsonaro. Moraes também destaca que o ex-presidente fez aportes financeiros a Eduardo Bolsonaro, para que ele pratique atos hostis contra o Brasil. Alexandre de Moraes afirmou na decisão que as medidas contra Bolsonaro são necessárias por conta de uma clara possibilidade de fuga. Após a operação da Polícia Federal, o ministro encaminhou a decisão para análise da primeira turma do STF. Flávio Dino, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin seguiram Moraes e se posicionaram favoráveis às medidas contra Bolsonaro, formando maioria na primeira turma. O ex-presidente negou a intenção de fugir. Nunca pensei em sair do Brasil, nunca pensei por embaixada, mas as cautelares são em função disso. E se disse humilhado com as medidas e o uso de tornozeleira eletrônica. A suspeita é um exagero. Poxa, eu sou ex-presidente da República, tenho 70 anos de idade. Suprema humilhação. É a 4ª busca e apreensão, né, em cima de mim. Depois da operação da Polícia Federal, Bolsonaro disse em entrevista que voltou a defender uma anistia
aos condenados pelos atos de 8 de janeiro. A anistia é um ato personalíssimo do parlamento brasileiro. Está na Constituição. Temos quórum para aprovar na Câmara e no Senado. E por que não vai para frente? O Alexandre de Moraes ameaça parlamentares e diz que, caso aprovem, o Supremo declarará inconstitucional. Ou seja, o poder do Supremo é enorme. Nós perdemos, o Supremo perdeu a mão. Quem comanda o Brasil é o Alexandre de Moraes. Bom, essa operação da Polícia Federal contra Jair Bolsonaro teve imediata repercussão no meio político. Cristina Lemos com a gente, o que você conseguiu apurar, Cris? Boa noite. Boa noite, Mariana. Boa noite, Edu. Olha, isso acontece nas vésperas das férias do Congresso e houve até quem quisesse suspender o recesso parlamentar para fazer o debate político. Os aliados de Bolsonaro afirmam que se trata de uma perseguição política. Já os representantes do governo defenderam as medidas. Os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro no Congresso se reuniram para criticar o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. O que temos hoje em curso no Brasil é, então, uma perseguição política que ficará para a história. Nada do que estamos assistindo nesses intermináveis inquéritos do STF tem base no Estado democrático de direito. Vivemos um estado de exceção no Brasil. O líder da maioria na Câmara apoiou a decisão contra o ex-presidente. Bolsonaro está pagando pelos crimes que cometeu. Ele confessou a extorsão que ele fez contra o Supremo. Qual a extorsão? Ele vinculou a existência do tarifaço ao fato dele ainda não ter conseguido a anistia. O deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, que está nos Estados Unidos desde março, publicou nas redes sociais que Alexandre de Moraes é um ditador, um gangster de toga, que usa o Supremo como arma pessoal para perseguições políticas. Disse ainda que Moraes tenta criminalizar o presidente Donald Trump e o governo dos Estados Unidos. A decisão do Supremo foi apoiada pelo líder do PT na Câmara. Lindbergh Farias é autor do pedido de investigação sobre a atuação de Jair Bolsonaro e do filho nos Estados Unidos contra o Brasil. Eu pedi para o Jair Bolsonaro entrar no inquérito, porque a gente mostrou que as ações de Eduardo Bolsonaro lá no exterior estavam sendo financiadas por Jair Bolsonaro. Ele transferiu 2 milhões daquela campanha do Pix para sustentar essas ações de Eduardo Bolsonaro. O PL, partido de Bolsonaro, considerou a medida desproporcional por causa da falta de resistência ou negativa do ex-presidente em colaborar com a investigação. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, defendeu o ex-presidente. Não tem nenhum crime de roubo, de furto, de desvios, né? E respondendo por um processo de um caso de depredação que ele sequer estava no Brasil. A minha solidariedade a ele, acho que a mensagem é essa, né? Até remédio, se você exagerar a dose, faz mal. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirmou que não haverá pacificação enquanto não se encontrar o caminho do equilíbrio e que a sucessão de erros que estamos vendo acontecer afasta o Brasil do seu caminho. Se no debate político as divergências estão claras, na análise jurídica ainda restam dúvidas sobre a acusação. Uma delas é a capacidade da Procuradoria-Geral da República conseguir provar que as ações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tiveram participação direta de Jair Bolsonaro. Até que ponto um ex-presidente brasileiro, lógico, o Trump é aliado dele, eles têm uma aliança por conta do posicionamento político, o Trump está tentando interferir de alguma forma aqui, mas até que ponto tem influência do Bolsonaro e até que ponto o Bolsonaro pode responder nessa atuação do Trump. Eu apurei no meio jurídico que as medidas restritivas contra Bolsonaro antecedem e até evitam uma eventual prisão preventiva do ex-presidente. Irritou particularmente o Supremo a entrevista convocada ontem por Bolsonaro, em que ele, na rampa do Senado, se propõe a negociar com Trump a ameaça de tarifa aos produtos brasileiros. Tecnicamente, a prisão preventiva pode ser decretada se o ex-presidente desobedecer qualquer uma dessas cautelares e também caso surja um fato novo nas investigações. Daqui um pouco eu volto com a repercussão internacional da operação da Polícia Federal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro.
A Secretaria do Ambiente do Rio de Janeiro localizou os responsáveis pela colisão de uma embarcação com uma baleia jubarte em Arraial do Cabo. Os donos dos barcos foram autuados por perseguir e molestar o animal. A multa pode chegar a R$28 mil. Ainda no Rio, a Justiça concedeu prisão domiciliar a Danúbia Rangel, ex-mulher do traficante Nenda Rocinha. Ela foi presa no último dia 5 em uma maternidade, depois de dar à luz uma menina com síndrome de Down. Neste processo, Danúbia responde por lavagem de dinheiro e vai usar tornozeleira eletrônica. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, decidiu manter as prisões de Domingos Brazão e do delegado Rivaldo Barbosa. Eles são réus pelas mortes de Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes, em 2018. A seguir, uma novidade na investigação sobre a morte de empresário no Autódromo de Interlagos. A empresa de segurança entregou uma lista incompleta de funcionários que trabalharam no dia do evento. E os detalhes do jogo de amanhã, com transmissão ao vivo na Record, R7 e Play Plus. Depois de vencer o Flamengo, o Santos vem para o interior paulista enfrentar o Mirassol. Amanhã tem Campeonato Brasileiro com Neymar em campo. Tudo ao vivo aqui na Record, no R7 e no Play Plus. E o Bruno Lohance já está aqui com a gente para falar desse jogo do Santos contra o Mirassol no interior de São Paulo. O Neymar voltou e voltou bem, né, Bruno? Voltou muito bem. Boa noite, Mariana. Boa noite, Eduardo. Pois é, ele foi decisivo contra o Flamengo na quarta-feira. Fez o gol do jogo e mostra que aos poucos está voltando à boa fase. Amanhã contra o Mirassol será mais um ótimo teste para o craque. Não é apenas Mirassol e Santos. É Mirassol e Santos com um Neymar que há tempos não víamos em ação. Rápido e decisivo, ele marcou um belo gol e comandou o Peixe na vitória contra o poderoso Flamengo na última rodada. Mas será que ele consegue manter esse nível? O gramado de Mirassol é um bom gramado, facilita o jogo de toques rápidos. Eu acho que tem tudo para ele conseguir mais uma sequência de jogos que vai inclusive chamar a atenção da seleção brasileira. O Neymar só enfrentou o Mirassol uma vez em toda a sua carreira e o craque não conseguiu marcar contra o time do interior. Essa partida aconteceu em 2012, aqui mesmo, no gramado do estádio José Maria de Campos Maia, o Maião. Para o próximo encontro, a expectativa é de estádio lotado, porque a cidade toda espera por ele. Todo mundo vem para ver o Neymar. Vai querer ver gol do Neymar ou vai querer ver o Mirassol ganhar? Não, vai querer que o Neymar faz um gol e o Mirassol faz 3. Até quem divide o vestiário, o dia a dia, sabe que é sempre especial. É um sonho, né? Sonho de criança, sempre assistir ele jogando, sempre via pela televisão e agora jogar do lado dele é uma sensação inexplicável. Só que quem estará mais atento aos passos de Neymar em campo são os jogadores do Mirassol, claro. Neymar é extra classe, né? É o maior jogador que nós temos, que marcar perto, né? As atenções do futebol brasileiro estarão todas dentro do Maião, com a transmissão da Record, do R7 e do Play Plus. É amanhã, a partir das 6 da tarde. E é claro que você não vai perder, né? O Campeonato Brasileiro tem um novo líder. É o Cruzeiro, que não ocupava o topo da tabela do Brasileirão desde 2014. Depois da Copa do Mundo de Clubes, foi dia de reencontro com a torcida no Maracanã. E o Fluminense começou com domínio, até que aos poucos o Cruzeiro mostrou as garras e abriu o placar com uma cabeçada certeira do zagueiro Fabrício Bruno. Depois foi a vez de Caio Jorge fazer mais um. O Fluminense até que tentou, mas a trave salvou o Cruzeiro. No fim, brilhou a estrela de Caio Jorge. O artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 12 gols, já começa a lidar com assédio de clubes estrangeiros. Estou numa fase muito boa, muito iluminada, graças aos meus companheiros. E chegaram algumas coisas, mas a diretoria do clube está bem tranquila e sabe o momento certo de agir. O Cruzeiro assumiu a liderança isolada do Brasileirão e quebrou um jejum de 17 anos sem vencer o Fluminense aqui dentro do Maracanã. Já o tricolor carioca, além da derrota, perdeu também um dos melhores jogadores do elenco, o colombiano John Arias, que foi transferido para o Wolverhampton, da Inglaterra. Emocionado, o meia ouviu os aplausos da torcida e recebeu o carinho dos companheiros dentro de campo. A gente entende o lado do jogador, o sonho que ele tem. E pode ter certeza, onde ele estiver, a gente vai estar torcendo por ele.
Carlos Alberto Parreira, treinador da seleção do Tetra, foi eternizado na calçada da fama do Maracanã. Aos 82 anos, Parreira teve os pés marcados em cimento. O técnico é o primeiro em mais de 100 homenageados que nunca foi jogador de futebol. Treinador da seleção campeã do mundo em 1994, Parreira também integrou a comissão técnica da Copa de 1970, que ganhou o tri. Ao todo, ele participou de 9 Copas do Mundo. A homenagem aconteceu um dia após o aniversário de 31 anos do Tetra. Zinho, Branco, Bebeto e Ricardo Gomes, ex-jogadores daquele time, estiveram na cerimônia. Muito obrigado, não fiz nada demais, fiz sempre o que eu amei e gostei, que era estar dentro do futebol. O atacante Dudu, do Atlético Mineiro, foi suspenso por 6 jogos e recebeu uma multa de R$90 mil. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD. O jogador fez postagens ofensivas contra Leila Pereira, presidente do Palmeiras, ex-clube dele. Ainda cabe recurso a essa decisão. Mariana, Eduardo. Obrigada, Bruno. Você vai ver a seguir. Helicóptero pousa em uma das principais avenidas do Rio de Janeiro para ajudar no transplante de órgãos. E também, presidente americano faz novas declarações sobre comércio. Donald Trump voltou a ameaçar impor novas tarifas contra países do BRICS. A Polícia Civil fez uma operação para tentar descobrir quem é o assassino do empresário que foi encontrado morto no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, no fim do mês de maio. A empresa de segurança do evento teria escondido o nome de alguns prestadores de serviço. 4 pessoas são investigadas. A busca ocorreu em 5 endereços diferentes, na empresa de segurança e nas casas de 4 pessoas que trabalharam no evento de motociclismo. Os investigadores apreenderam 5 notebooks e 7 celulares. Os celulares serão periciados, notebook, troca de mensagens, alguma coisa, porque alguns que estiveram aqui durante a investigação, eles forneciam um celular já sem qualquer informação, né? O celular tudo apagado. Munições também foram apreendidas. O dono chegou a ser preso, mas pagou fiança e foi liberado. Ele era um dos chefes de segurança do evento, é lutador de jiu-jitsu e, segundo a polícia, tem antecedentes criminais. O funcionário faltou no dia seguinte ao desaparecimento do empresário. Ele não sabe explicar por que ele tinha. Uma hora era a arma do pai, depois não era isso. Eu trabalhei. Eu trabalhei, aí eu tinha uma arma, não tenho mais. E por que você guarda munição? A investigação aponta que a empresa de segurança responsável pelo evento entregou uma lista incompleta com a relação dos prestadores de serviço. Os policiais descobriram que 2 nomes com cargos de chefia foram omitidos. A empresa não quis se pronunciar. Nós conseguimos uma lista, através de ligação a outra lista, que não bateu com a lista que a empresa forneceu. Por isso que nós trouxemos o pessoal para cá e eles estão na qualidade de investigado ainda. O empresário Adalberto Júnior tinha 35 anos e desapareceu no dia 30 de maio, depois de um evento de motos no Autódromo de Interlagos. O corpo foi encontrado 4 dias depois, dentro de um buraco, numa obra no local. A principal linha de investigação é que Adalberto foi morto ao entrar numa área proibida e se desentender com seguranças. A polícia acredita que Adalberto não chegou até o carro. O carro estaria aberto, bagunçado, que não era o caso. A minha convicção, desde o início, ele não chegou no carro. A gente vai te apresentar agora uma nova tecnologia que já está em operação em 6 estados do país e que permite que bebês saiam da maternidade já com a carteira de identidade nacional. Essa é uma forma de garantir a cidadania desde o nascimento e também de combater crimes como tráfico de pessoas e sequestros. A identidade é para sempre e aqui ela chega ainda na maternidade. Eduardo já tem certidão de nascimento e agora um documento oficial com biometria e tudo. O objetivo é garantir cidadania desde os primeiros dias de vida e prevenir a troca de bebês e crimes como tráfico de pessoas e sequestros. A coleta é feita entre 12 e 24 horas depois do parto, com esse scanner de alta definição que capta as impressões digitais dos recém-nascidos.
tudo é feito na maternidade de forma rápida e com toda a segurança. A vantagem que é fazer dentro do hospital. A criança nasce, já sai aqui cadastrada, já tem toda a sua segurança garantida. Depois da coleta da biometria, a nova carteira de identidade nacional é emitida de graça. O documento pode ajudar no controle de vacinas, no acesso a benefícios sociais e também a evitar as adoções irregulares, quando a criança é registrada como filha biológica de alguém que não é o pai ou a mãe de verdade, sem passar pela justiça. Em 2024, mais de 2.000 crianças desapareceram no Brasil, segundo o Relatório Nacional de Pessoas Desaparecidas. A gente tem como vincular os dados dessa criança com uma imagem. Então, se ela for localizada, se ela foi encontrada numa situação de risco, a gente tem como falar, aquela criança é aquela criança de fato. Em São Paulo, o programa experimental terá duração de 180 dias. Período em que será testado e até aperfeiçoado. A tecnologia está em operação em mais 5 estados: Paraná, Goiás, Mato Grosso, Piauí e Sergipe. A intenção é que o projeto se torne tão grande que ele seja visto como parte do protocolo depois que nasceu a criança. Para a mãe do Eduardo, é um alívio sair do hospital com tudo resolvido. Os dados dele já coletados, que a impressão digital é dele, é do Eduardo, em qualquer lugar que ele esteja. O presidente Lula visitou hoje obras no Ceará e não comentou a operação contra Jair Bolsonaro. Cristina Lemos está de volta. Mari, o Planalto diz que este assunto é para ser tratado pela Justiça. A ordem é não perder o foco da questão das tarifas dos Estados Unidos. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, falou com exclusividade ao Jornal da Record. Lula foi acompanhar as obras da ferrovia transnordestina e falou das eleições do ano que vem. Se eu tiver com a saúde que eu estou hoje, com a disposição que eu estou hoje, você pode ter certeza que eu serei candidato outra vez para ganhar as eleições neste país. A orientação aqui no Palácio do Planalto é para que o governo não se manifeste sobre a operação contra Bolsonaro. Auxiliares próximos a Lula avaliam que não cabe ao presidente ou a ministros comentarem o tema, por ser um assunto do judiciário. Em entrevista exclusiva à Record, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, disse que o apoio de Donald Trump a Jair Bolsonaro e a operação contra o ex-presidente não deveriam influenciar na negociação comercial sobre as tarifas impostas aos produtos brasileiros. Não interessa que o lado americano junte as duas coisas. Eles podem fazer ou interpretar da forma que for. Uma questão é a questão da negociação comercial, que faz parte da responsabilidade do Poder Executivo, e o outro está nas mãos do Poder Judiciário, que está tomando as decisões necessárias, que julga necessário para o desenrolar do julgamento. É isso. Ontem à noite, Lula fez um pronunciamento em cadeia nacional sobre o tarifaço dos Estados Unidos. Foi uma chantagem inaceitável em forma de ameaças às instituições brasileiras e com informações falsas sobre o comércio entre o Brasil e os Estados Unidos. Minha indignação é ainda maior por saber que esse ataque ao Brasil tem apoio de alguns políticos brasileiros. São verdadeiros traidores da pátria. Aposto no quanto pior, melhor. Chanceler Mauro Vieira falando com exclusividade ao Jornal da Record. O presidente dos Estados Unidos voltou a ameaçar impor tarifas aos países do BRICS, o bloco econômico do qual o Brasil faz parte. Donald Trump falava sobre o domínio do dólar nas relações comerciais quando ameaçou impor tarifas aos países que fazem parte do BRICS. Anteriormente, ele já havia mencionado a ideia de aplicar taxas de 10% a todos os integrantes do bloco econômico. Trump disse ainda que o BRICS vai acabar rapidamente se o grupo se unir para enfraquecer o dólar. O BRICS é composto por 11 países, incluindo o Brasil, além de 8 parceiros comerciais. O grupo defende a integração econômica, além de mecanismos para pagamentos em moedas locais. China e Brasil já realizam operações em yuan e real. Trump disse que está comprometido em preservar o status do dólar como moeda de reserva global.
Durante o evento hoje, na Casa Branca, o presidente americano também afirmou que grandes acordos comerciais vão ser anunciados em breve. A declaração acontece em meio a negociações com vários países sobre a aplicação de novas taxas de importação a partir de agosto. O republicano quer uma tarifa mínima entre 15% e 20% sobre produtos da União Europeia. Já os produtos brasileiros que chegam aqui aos Estados Unidos podem ser taxados em até 50%. Atualmente é o maior tributo anunciado por Donald Trump. O presidente americano tem reforçado que a decisão está relacionada em parte às acusações contra Jair Bolsonaro. Ontem, Trump divulgou uma carta destinada ao ex-presidente, em que disse que Bolsonaro tem recebido um tratamento terrível nas mãos do que chama de sistema injusto e declarou que o julgamento deveria terminar imediatamente. O republicano afirmou ainda que a desaprovação às acusações foi manifestada por meio da política tarifária dos Estados Unidos. E terminou dizendo que espera que o governo do Brasil mude de rumo, pare de atacar oponentes políticos e acabe com o que chamou de ridículo regime de censura. Hoje, Trump também assinou uma lei para regulamentar as criptomoedas atreladas ao dólar. E uma notícia que acaba de chegar: o secretário de Estado americano, Marco Rubio, revogou o visto do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, e de seus parentes próximos. Ele justificou a medida pelo que chamou de caça às bruxas ao presidente Jair Bolsonaro e por censurar os direitos básicos dos brasileiros. Para mais notícias de Brasília, acesse r7.com e eu espero você logo mais no JR 24 horas. Mariana, Eduardo. Obrigada, Cristina. E como você viu, então, a operação da Polícia Federal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro repercutiu entre as autoridades do governo americano e também na imprensa internacional. O New York Times publicou: Bolsonaro é obrigado a usar tornozeleira eletrônica. O jornal ainda destacou que a medida desafia as exigências do presidente Trump de que as acusações contra ele fossem retiradas. A rede Fox News afirmou que a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, foi motivada por uma possibilidade concreta de Bolsonaro tentar fugir. O britânico The Guardian informou que Bolsonaro também foi proibido de se comunicar com diplomatas estrangeiros, em meio a temores de que o ex-presidente brasileiro possa fugir para evitar punição por uma suposta tentativa de golpe. O Clarín, da Argentina, escreveu que a defesa do ex-presidente afirmou ter recebido a decisão com surpresa e indignação. Além da imprensa internacional, o caso também gerou comentários de representantes do governo americano nas redes sociais. Um assessor do presidente Donald Trump fez críticas ao Supremo Tribunal Federal e ao ministro Alexandre de Moraes. Alex Brunswitz escreveu: esse nível de instrumentalização do governo contra um oponente político é tão ruim quanto o que tentaram fazer com o presidente Trump. O ex-conselheiro de campanha, Jason Miller, repostou a decisão do STF e citou o ministro Alexandre de Moraes como responsável pela perseguição política e caça às bruxas contra Jair Bolsonaro. Sobre outro assunto agora, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, esclareceu hoje que o aumento do IOF não pode ser cobrado entre os dias 26 de junho e 16 agora de julho, período em que o decreto presidencial estava suspenso. A Receita Federal já havia antecipado que não faria a cobrança retroativa. Na última quarta-feira, Moraes manteve quase todo o decreto do presidente Lula, que aumentou o imposto sobre operações financeiras, e vetou apenas a cobrança do chamado risco sacado, uma operação feita por empresas para receber antecipadamente os seus pagamentos. A cidade de São Paulo registrou os 15 primeiros dias de julho mais frios dos últimos 10 anos. A Lidiane Sayuri já está por aqui. Conta pra gente como é que fica o tempo no fim de semana. Lidiane, boa noite. Boa noite, Mariana. Eduardo, boa noite. E uma ótima noite para você. Na capital paulista, a chegada de uma massa de ar frio vai provocar queda nas temperaturas já a partir da madrugada deste sábado.
Os próximos dias serão de tempo firme, com sol e sem chuva. Até domingo, as temperaturas não sobem tanto, com máximas de 20 e 22 graus. Na segunda, esquenta mais e faz até 24. Hoje, os maiores volumes de chuva foram registrados em Roraima e Alagoas. Aqui nas imagens de satélite, praticamente quase todo o país aparece livre de nuvens neste momento. Amanhã, a frente fria avança e espalha as instabilidades entre o litoral norte do Espírito Santo e o extremo sul da Bahia. No sul, o ar polar mantém o tempo firme e as temperaturas mais baixas. Ainda há chance de geada em boa parte do interior gaúcho e no sul do Paraná. Sábado à tarde, com máxima de 19 graus em Porto Alegre. Em Belo Horizonte, faz até 26. 27 em Campo Grande e até 30 graus em São Luís e em Rio Branco. Vamos aos pedidos do Tempo Delivery. O Adolfo é da cidade de Passatempo, Minas Gerais. Boa noite, Adolfo. Até segunda, predomínio de sol com tempo firme. Mesmo assim, os termômetros não sobem tanto e as máximas ficam entre 23 e 24 graus. A Camila é de Salvador, Bahia. Oi, Camila. Sábado de tempo firme com sol entre nuvens e até 27 graus. Entre domingo e segunda, as instabilidades ganham força e pode chover a qualquer hora. Máximas de 26 e de 24 graus. Participe também e apareça por aqui. Poste o nome de uma cidade e a hashtag você no JR pelas redes sociais. Mariana, Eduardo. Obrigada, Lidiane. E o presidente Donald Trump abriu um processo por difamação contra The Wall Street Journal. A medida foi anunciada depois que o jornal americano divulgou uma carta que teria sido escrita por Trump em 2003, por conta do aniversário do bilionário Jeffrey Epstein. O presidente americano diz que a carta é falsa. Trump também ordenou que o Departamento de Justiça divulgue documentos do caso. Epstein foi acusado de tráfico sexual e morreu numa prisão de Nova York em 2019, enquanto aguardava julgamento. As negociações de paz entre Israel e os terroristas do Hamas chegaram a um impasse depois de 2 semanas de negociações. Um representante do braço armado do Hamas disse num vídeo divulgado nesta sexta que o grupo só aceita um acordo com o fim permanente da guerra e a retirada completa do exército israelense da faixa de Gaza. Ainda ameaçou voltar atrás em compromissos já assumidos, como a libertação dos reféns. O governo de Israel não comentou o vídeo, mas já concordou em retirar as tropas durante os 2 meses de trégua. Negociadores estão no Catar desde o dia 6 de julho e a expectativa era de uma trégua de 60 dias que permitiria a libertação de 10 reféns. Nas conversas para um cessar-fogo na faixa de Gaza, representantes de Israel e do Egito acusaram o Hamas de arrastar as negociações em um momento que parecia de entendimento. Enquanto isso, na fronteira com a Síria, Israel está erguendo um muro para tentar conter os conflitos entre drusos e tribos beduínas que estão em disputa na região. Parte da comunidade drusa vive no lado israelense e em menos de 1 semana de conflito, o número de mortos pode chegar a 600. Enchentes no Paquistão deixaram mais de 60 mortos e quase 300 feridos somente nas últimas 24 horas. Um estado de emergência foi declarado em vários distritos da província de Punjab, a mais afetada pelas chuvas. O número total de mortos desde o final do mês de junho já passa de 180. Agências internacionais afirmam que mais de 50% das vítimas são crianças. Segundo as autoridades, a maioria morreu durante o desabamento de casas. Uma notícia falsa tem circulado nas redes sociais sobre uma suposta indenização do Banco Central para usuários do Pix. Patrícia Lage está com a gente. Esse tipo de fraude está se multiplicando. Patrícia, está ficando cada vez mais bem feito, né? Por causa da inteligência artificial. A gente tem que redobrar a atenção. Boa noite. Temos sim, Mariana. Boa noite para você. Boa noite, Eduardo. Boa noite a você que nos acompanha. Os golpistas confundem muita gente usando trechos de notícias reais para criar anúncios falsos. A mensagem mentirosa anuncia que o Banco Central vai pagar uma indenização de até R$10 mil para usuários do Pix que tiveram os dados vazados numa suposta falha do sistema, mas o anúncio é falso
E confunde as pessoas porque em março deste ano o Banco Central comunicou um vazamento de dados, mas em nenhum momento ofereceu qualquer tipo de indenização. É mesmo assustador, Patrícia. O que mais esse anúncio falso promete, hein? Vamos ver. Olha só, a propaganda falsa diz que as pessoas que fizeram Pix nos últimos 5 anos teriam direito a uma indenização, mas é mentira. Os criminosos tentam convencer o consumidor a pagar uma pequena taxa e fazem isso usando montagens, inclusive com trechos manipulados de telejornais. Só que é tudo falso. Eles enviam links maliciosos e, ao clicar nesses links, as vítimas acabam fornecendo dados pessoais e, claro, pagando uma taxa que é falsa. Além de perder o dinheiro, a pessoa entrega informações importantes que podem ser usadas para cometer outros crimes, como roubar o saldo da conta, realizar empréstimos em nome da pessoa e até abrir empresas. Como é que as pessoas podem identificar essas ações dos criminosos, Patrícia? Mari, olha só, por mais que sejam convincentes, desconfie sempre e jamais clique nos links dos anúncios. Em caso de dúvida, consulte diretamente os sites oficiais das instituições e busque informações em meios de comunicação confiáveis. Mariana, Eduardo. Obrigada, Patrícia. Você vai ver agora os destaques do Domingo Espetacular. Edu, como é que você define o dia 5 de julho de 2025? Eu não estava preparado. Foram 4 cirurgias em apenas 15 dias. No Domingo Espetacular, a primeira entrevista de Edu Guedes ao lado de Ana Hickman, depois do momento mais desafiador de sua vida. Nessa lágrima que eu vejo nos seus olhos, existe uma viagem. Que viagem é essa, Edu? Você ter que esperar alguma coisa para ter a possibilidade de estar livre daquilo, tal, não é fácil. Menos de 10% das pessoas que têm esse tipo de problema vivem. Edu e Ana, vocês imaginavam no começo do ano passado que vocês iriam enfrentar tantos desafios assim? Independentemente do que eu tenha que enfrentar, eu não nasci para chorar, eu nasci para ser feliz. Não importa o tamanho do desafio, o que importa é que a gente está junto. É no Domingo Espetacular. Depois o Acerte ou Caia. Imperdível, hein? Deixa eu te contar agora que quase 1 milhão de famílias vão deixar de receber o Bolsa Família. Isso agora, em julho. Dessas 536 mil vão sair do programa porque excederam o prazo de recebimento dos pagamentos. Outras 385 mil serão excluídas porque passaram a ganhar mais que o teto, estipulado em R$ 759 por integrante. O benefício foi mantido para quase 20 milhões de famílias. Exclusivo. A polícia de São Paulo descobriu que um homem criava perfis falsos em redes sociais para atrair crianças e adolescentes. Ele prometia seguidores em troca de conteúdo pornográfico. Os agentes procuraram o suspeito na casa dele em Francisco Morato, na Grande São Paulo. Mas Jonas da Cruz Moreira foi encontrado no trabalho. Ele é operador de máquinas e, de acordo com a investigação, mantinha 7 perfis nas redes sociais com conteúdo sexual de crianças e adolescentes. A polícia teve acesso a conversas em que o suspeito perguntou sobre a cor da peça íntima de uma das vítimas e também pediu que ela levasse o celular para o banho. Em uma das mensagens, a menina contou que era menor de idade e o homem respondeu que isso não era um problema. As vítimas normalmente são meninas. A gente tem aí, das 5 vítimas que a gente identificou, a gente tem vítima de 10 anos, de 11 anos, de 13, de 16 e uma de 17. O suspeito chegou a criar um perfil falso em que se passava por uma agência de influenciadores digitais. Prometia um volume alto de seguidores e, em troca, exigia o cumprimento de desafios, geralmente fotos e vídeos com conteúdo pornográfico. Depois de aceitar os pedidos, as vítimas tentavam se afastar. Mas o homem ameaçava divulgar as imagens. Ele começou a ameaçar de divulgar, de mandar para os pais, de expor para todo mundo. E isso trazia uma ameaça grave para elas diante da imagem e elas produziam mais conteúdo.
A polícia já sabe que o suspeito fez vítimas nos estados de Rondônia, Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo. Segundo a delegada, Jonas confessou os crimes. Ele será indiciado por estupro de vulnerável, produção e divulgação de pornografia infantil, extorsão, ameaça e importunação sexual. A defesa dele afirmou que vai se manifestar durante o processo. Ele é um homem de 26 anos, casou recentemente, tem uma família, é trabalhador e praticava todos esses crimes de uma forma bem obscura na internet, sem o conhecimento de ninguém. No Pará, foram apreendidas quase 10 toneladas de drogas no primeiro semestre. Os traficantes aproveitam que essa é uma região com muitos rios para transportar as drogas. É pelo emaranhado de rios da região amazônica que os entorpecentes produzidos pelos países andinos são escoados. Ela está dentro de pneus de caminhão, está dentro de cargas, está dentro de recipientes que estão ocultos dentro das embarcações. O levantamento da Secretaria de Segurança apontou que no primeiro semestre deste ano foram apreendidas quase 10 toneladas de drogas no estado, um crescimento de mais de 37% em relação ao mesmo período de 2024. O Porto de Vila do Conde, por exemplo, é o porto mais próximo de Estados Unidos e da Europa que o Porto de Santos, o Porto de Paranaguá e vários outros portos pelo Brasil. Além do Porto de Vila do Conde, os carregamentos também foram encontrados nas bases fluviais Candiru, no Estreito de Óbidos, e Antônio Lemos, no Estreito de Breves. Quando eu tenho um maior volume de drogas apreendidas, eu também tenho a perspectiva de que eu tenho um maior volume de drogas circulando no estado do Pará, circulando no Brasil. E agora uma ótima notícia. Os focos de incêndio no Pantanal foram reduzidos em quase 100%, de acordo com dados do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Com a volta das chuvas, transformou o cenário local. A vegetação seca deu lugar ao verde, tão característico da região. Esse é o Pantanal que a gente gosta de ver. Muito verde na maior planície alagável do mundo. Por causa das chuvas, a vegetação está úmida. Cenário bem diferente da seca severa que castigou a região ano passado. O mato virou combustível para os incêndios florestais. No Pantanal, a devastação provocada pelo fogo atingiu uma área superior a 2.500.000 hectares, equivalente a mais de 2 milhões de campos de futebol. Um ano depois, a paisagem é outra, água em abundância. Mas apesar do período chuvoso, a planície pantaneira não ficará alagada por muito tempo. Esse volume de chuvas, tanto no Mato Grosso do Sul quanto no Mato Grosso, eles não têm sido suficientes para elevar o nível dos rios, dos grandes rios do Pantanal, e elevar, por consequência, o nível do Rio Paraguai, o principal rio da bacia do Pantanal, a níveis de realmente de normalidade de inundação. O INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, fez um levantamento. Os focos de incêndio no Pantanal reduziram em quase 100% neste primeiro semestre, em comparação com o mesmo período do ano passado. E quase não houve combate ao fogo na vegetação. Mas isso não significa que o Pantanal está livre das queimadas. A gente vai entrar num período que a umidade relativa do ar tende a diminuir, a vegetação começa a ficar seca e a gente mesmo no inverno tem altas temperaturas. Isso é um ambiente propício aos incêndios florestais. Bombeiros trabalham na Espanha para conter o incêndio florestal a 100 quilômetros da capital, Madrid. Uma densa nuvem de fumaça se formou na região. As autoridades estimam que uma área equivalente a 700 campos de futebol já foi consumida pelas chamas. Um centro esportivo foi preparado para abrigar os moradores que tiveram que abandonar suas casas. E agora uma grande operação que foi montada para um transplante aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. A equipe médica acionou um helicóptero depois que o carro que estava levando os órgãos ficou preso no trânsito. Uma cena que chamou a atenção. Um helicóptero no meio de uma das principais avenidas do Rio. A aeronave da Secretaria Estadual de Saúde pousou para buscar 2 rins e um fígado que seriam transplantados. O transporte aéreo durou menos de 10 minutos até o heliponto da Lagoa, na Zona Sul. Os órgãos seguiram de carro até um hospital particular, onde o paciente já esperava na sala de cirurgia. Da nossa decolagem até o destino, o hospital onde estava o paciente aguardando para receber o órgão, nós levamos 25 minutos.
Isso ajudou muito a sobrevida daquele paciente. A rapidez no transporte é fundamental para o sucesso de um transplante. Os órgãos não duram muito tempo sem circulação sanguínea. Nesse caso, por exemplo, o fígado tinha que ser transplantado no paciente em até 6 horas. O Brasil bateu o recorde de transplantes realizados pelo SUS em 2024. Segundo o Ministério da Saúde, foram mais de 30 mil procedimentos. No Rio de Janeiro, o número chegou a mais de 1.600. O Rio de Janeiro, nos últimos anos, vem aumentando cada vez mais o número de transplantes, graças a esse apoio aéreo que possibilitou um monte de captação que, alguns anos atrás, não seria possível. 78 mil pessoas ainda aguardam na fila pela doação de órgãos. Para a família da doadora, saber que 3 pessoas foram beneficiadas representa um alívio em meio à dor da perda. Isso me causou uma emoção incrível, incrível saber que minha irmã, ela pôde fazer isso e no mundo que a gente vive ter um pedacinho dela. Essas foram as notícias de hoje. À 00:30 tem mais Jornal da Record com Cristina Lemos. As reportagens dessa edição você pode conferir no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E lembre-se, a programação da Record está disponível ao vivo e de graça no Play Plus. Você fica agora com Paulo, o Apóstolo. E logo depois de Reis, tem episódio inédito de Quilos Mortais. Não perca. Uma boa noite. Boa noite. Bora para a próxima. Bradesco, entre nós, você vem primeiro.